Grande Prêmio da China, segunda corrida do calendário 2025, e como se não bastasse a corrida ser de madrugada, a Fórmula 1 inventou de colocar o formato sprint nessa etapa. Sinceramente eu nunca gostei desse formato sprint, mas como a gente é fã do esporte, a gente acompanha. Fazer o que, né? Então vamos falar do treino livre 1, e como eu disse, formato sprint, portanto sessão única de treino. Não aconteceu muita coisa, felizmente ninguém jogou o carro no muro de novo, até porque se mais alguém batesse o carro, literalmente não ia ter mais como treinar. Bom, o Albon foi o primeiro a errar, acabou indo na brita, logo depois dele o Lawson errou também, Leclerc rodou e quase atolou o carro, na brita também, e tudo isso daí acontecendo na mesma curva. Hamilton acabou errando na entrada do pit, e isso daí me fez lembrar um certo evento que aconteceu em 2007. Já ali no final do treino, o Durham teve problemas e ele teve que parar e sair do carro, que obviamente fez com que a bandeira amarela fosse acionada, e logo depois a bandeira vermelha, e a sessão foi interrompida por alguns minutos. O pessoal da pista conseguiu tirar o carro, e a sessão voltou ali, faltando uns 8 minutos para acabar. O treino terminou com Norris liderando com tempo de 1:31.504, com Leclerc em segundo, Piastri em terceiro, e um destaque pro Hülkenberg, que estava em 18º, e quando ele fechou a volta subiu para sexto, o que me causou uma certa estranheza, porque ou o pessoal estava segurando o ritmo, o que é plausível, ou a Audi já tá fazendo a magia acontecer lá dentro. O grid final do treino livre acabou ficando assim, e agora a gente vai para classificação. Sprint. Tivemos muitas surpresas na classificação em sprint e vamos começar pela SQ1, na onde o Liam Lawson foi o último colocado, e eu já vou falar do Lawson já. Em 19º Hülkenberg, o que foi uma surpresa não só pra mim, mas até pro próprio Hülkenberg, porque nem ele acreditou. Pra quem ficou em sexto no treino livre e do nada cai disso pra 19º, é realmente de se surpreender. Em 18º, Esteban Ocon, em 17º e 16º, as duas Alpines, respectivamente Gasly e Durham, e no SQ1 foram esses os pilotos que acabaram ficando pra trás. No SQ2, os eliminados foram Rajah, que ficou em 15º, acabou nem abrindo volta. Ele tava em volta rápida, mas acabou errando, então a equipe já aproveitou e provavelmente deve ter pedido para ele dar vácuo pro Tsunoda. Depois Bortoleto, Sainz, Berman e Alonso. No SQ3, a pole ficou com Hamilton, em segundo Verstappen e em terceiro Piastri. Esse resultado final me surpreendeu um pouco, tanto pelo Verstappen em segundo, tanto pelo Hamilton em primeiro. Cara, o Verstappen às vezes parece que faz milagre. O cara ficou 18 milésimos da pole. Tô começando a suspeitar que esse carro da Red Bull nem é tão ruim assim como a equipe fez parecer, pelo menos pro Verstappen, né? O grid final pra corrida ficou assim, e agora vamos falar dela, a corrida. Só que sprint. Na corrida, sprint. Logo na primeira volta, o Norris errou e acabou caindo para a nona colocação. Na volta 4, o Lawson, fazendo uma corrida de recuperação, fez uma bela ultrapassagem em cima do Durham. E daqui a pouco eu vou comentar sobre o que o Durham fez. Enquanto isso, Bortoleto e Rajah estavam se matando na pista. Bortoleto segurou bastante posição, mas o Rajah passar era algo inevitável. Mas até que foi bem legal ver o Bortoleto lutando pela posição dele. Lá pra volta 10, o Sainz começou a ser ultrapassado por todo mundo que estava atrás dele. E aí a equipe chamou ele pros boxes para trocar pneu e obviamente fez ele cair para último. Volta 15, Piastri passou Verstappen para ficar na segunda posição, e eis que chega o fatídico momento. Durham, no auge de toda a sua sabedoria e talento, deu um mergulho para cima do Bortoleto. Óbvio que isso não deu certo. Pô, sei lá, o Durham deve ter visto o vídeo que a Fórmula 1 soltou e achou que tava no modo fantasma também. Então, depois dessa bomba, o Bortoleto acabou caindo para 18º, enquanto isso Hamilton vencia a corrida, que foi um resultado inesperado. Pro Hamilton isso é maravilhoso, já que a corrida na Austrália foi um tanto quanto cômica. O pódio ficou com Hamilton em primeiro, Piastri em segundo, Verstappen em terceiro, e o grid final ficou assim. E agora a gente vai pra classificação. De novo. No Q1, logo na primeira tentativa de volta, o Durham já rodou. Bom, se o Berman fez um final de semana ruim na Austrália, agora quem tá fazendo é o Durham. Outro piloto que também não teve um bom final de semana foi o Lawson. Ficou em último na classificação sprint e de novo em último na classificação normal, se é que dá pra chamar assim. Bom, eu disse ali no começo do vídeo que eu ia falar do Lawson, então vamos lá. Cara, esses resultados dele são péssimos. E isso só contribui ainda mais com a teoria de que a equipe inteira funciona somente pro Verstappen. Gasly, Albon, Pérez e agora o Lawson. Eu pessoalmente não considero nenhum desses pilotos ruins, considero no mínimo medianos. Mas o que aconteceu com o Pérez em 2023, 2024, não reflete nem um pouco o que foi a carreira dele, por exemplo. Essa equipe da Red Bull, tal qual sua academia, é uma máquina de moer piloto. E eu tô começando a achar que a melhor coisa que aconteceu pro Tsunoda foi ele não ter sido escolhido, porque eu sinceramente duvido muito que se fosse o Tsunoda ali, o resultado seria diferente do que vem sendo. Enfim, vamos ver, a temporada tá no começo ainda, então pode ser que o Lawson melhore, vai ver, é só uma questão de adaptação mesmo, caso contrário, você já sabe o que acontece. Inclusive, já até começou a sair algumas notícias de que o Lawson teria somente até a próxima corrida pra mostrar alguma evolução, pra vocês verem como que essa equipe aí é mega paciente. Bom, ficaram no Q1 Lawson, Bortoleto, que disse que foi atrapalhado pelas duas Ferraris e não conseguiu aquecer direito os pneus, e por isso fez uma volta muito abaixo do que ele vinha fazendo. Bortoleto tá só traindo coisa boa nesse começo da Fórmula 1, graças a Deus. No Q2 ficaram pra trás o Sainz em 15º, as duas Aston Martin, Stroll e Alonso, e depois o Hülkenberg e o Ocon. E o Hülkenberg que melhorou bastante do resultado que ele teve na primeira classificação.
vai entender, né? E no Q3, a pole position ficou com o Piastri, primeira pole da carreira, o Russell aos 45 do segundo tempo ficando em segundo e o Norris em terceiro. O resto do grid acabou ficando assim, e um destaque pro Hadjar, que ficou em sétimo na frente do Tsunoda, e isso daí pode significar uma certa troca no futuro, caso o Lawson não melhore. Nunca duvidem do Helmut Marko. E finalmente agora vamos pra corrida. Amém. A corrida ela foi bem sensal pra falar a verdade, mas tem algumas coisas pra comentar. Na largada o Piastri largou bem e conseguiu segurar a posição, e o Norris também largou bem e conseguiu passar o Russell, assumindo a segunda posição. E essa é a segunda vez que o Norris não pipoca na largada, pô, até que enfim ele aprendeu a largar. Logo em seguida o Leclerc bateu a asa dianteira na roda traseira do Hamilton, e numa dessas daí vai que os dois abandonam, né? Ia ser bem chato se isso acontecesse. O Bortoleto acabou rodando sozinho na curva 5 e caiu pra último, e ele deu sorte de não ficar preso na brita. Esse começo de temporada do Bortoleto tá me lembrando o começo dele na Fórmula 2. E a gente sabe muito bem como é que terminou aquele campeonato depois, hein? Como se isso fosse acontecer. Volta a 4 e o Gasly avisou no rádio que os freios do Alonso estavam em chamas. E logo depois disso, o Alonso foi sendo ultrapassado por todo mundo e ele teve que abandonar por causa desse problema no freio. Volta a 21, Leclerc e Hamilton fizeram um jogo de equipe e trocaram de posição. Isso porque o Leclerc fez a corrida inteira com a asa quebrada por causa daquele toque no começo. Lá pra volta 30 começou o show do Berman. Tchau. Passou o Lawson, mandou tchau em italiano no rádio. Passou o Durham, passou o Sainz e mandou tchau de novo. Passou o Gasly na volta 40. Ótima corrida do Berman. Certeza que ele vai ser escolhido como piloto do dia, né? E pô, que diferença brutal do final de semana da Austrália pra esse. Berman foi do inferno ao céu. Volta 46, a asa dianteira do Tsunoda simplesmente quebrou do nada no meio da reta. E agora, já lá no final da corrida, o Verstappen passou o Leclerc, assumindo a quarta colocação. Depois o Leclerc tentou até retomar de novo, fazendo um mergulho suicida, mas não deu certo e mesmo se desse não ia adiantar absolutamente nada. Então o Piastri, que liderou praticamente a corrida inteira, venceu com 9 segundos de vantagem pro Norris, que foi segundo, e fechando o pódio, o Russell em terceiro de novo. Bom, a corrida acabou, vamos arrumar as coisas, ir pra casa, se preparar pro GP do Japão. Não acabou não. Depois da corrida, Gasly, Hamilton e Leclerc foram desclassificados. O Gasly e o Leclerc por estarem com o carro abaixo do peso mínimo e o Hamilton por estar com a prancha que fica embaixo do carro desgastada demais. Seja bem-vindo à Ferrari, Hamilton. Alguns comentários finais, o Antonelli acabou saindo como piloto do dia, o que eu respeitosamente discordo para um caralho. O Antonelli não fez nada a corrida inteira, terminou em oitavo, mas acabou ganhando 2 posições por causa da punição da Ferrari, e esse aí foi o show que o Antonelli deu. Uau! Obviamente o piloto do dia foi o Berman e, sei lá, o pessoal que votou no Antonelli deve ter assistido o GP da Austrália atrasado. Bortoleto, que rodou na primeira volta, no final da corrida conseguiu passar o Hülkenberg, tava tirando praticamente 1 segundo por volta. Dá pra dizer que não foi um completo desastre, porque pelo menos na frente do companheiro ele conseguiu terminar. Mas os 2 grandes derrotados desse final de semana foram o Durham, que tomou punição tanto na corrida sprint por ter rodado o Bortoleto, e na corrida principal por ter jogado o Hadjar pra fora da pista. E nessas 2 punições, o Durham tomou 2 pontos na carteira. O colapento na Fórmula 1 se torna uma questão de quando e não se. E o segundo grande derrotado foi o Lawson, que terminou a corrida em 12º, classificou em último 2 vezes e agora o cara vai ter que fazer um milagre no Japão para não rebolar pros cria da Red Bull. Bom, esse foi o GP da China, a Fórmula 1 volta daqui 2 semanas lá no Japão. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, deixa o like se você gostou, se inscreve também e comenta qualquer coisa aí para ajudar a engajar o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!